Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui tratando do seguinte tema. Surgiu lá no meu curso de teologia uma dúvida a respeito de uma passagem que fala que Jesus ele supostamente ele apareceu a dois discípulos, porém esses discípulos eles não entenderam ali, né, não compreenderam que se tratava de Jesus e aparentemente ele era um estranho para esses discípulos. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, deixe aí o seu like, deixe o seu joinha no vídeo. Quando você deixa o seu like, ele é muito importante porque faz com que o YouTube entenda que esse trabalho que é realizado aqui por esse canal ele se torne relevante, então ele começa a nos divulgar aqui dentro da plataforma. Então deixa o seu joinha, curte aí para você nos ajudar e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro aí das novidades que são colocadas aqui. Afinal de contas, foi Jesus ou não foi quem foi ressuscitado? Foi Jesus ou não quem foi ressuscitado? Porque uma vez que os discípulos não tenham reconhecido ali supostamente Jesus como ressuscitado, talvez seria uma outra pessoa que foi ressuscitada e não Jesus. Sobre essa questão da ressurreição, também tem vários vídeos aí sobre a prova definitiva de que Jesus não ressuscitou, sobre a questão de Jesus ter ressuscitado no sábado e no domingo, se ele foi crucificado ou se ele foi pendurado no madeiro. Então existem vários vídeos aí no meu canal, você pode pesquisar aí também para você ficar por dentro. Então, ou seja, Jesus ele foi ressuscitado ou não? Se foi Jesus, por que os discípulos não reconheceram? No mínimo, se Jesus ele ressuscitou com o mesmo corpo, como é alegado por muitos cristãos, por muitos crentes, que a pessoa que é ressuscitada, ela recebe um corpo ressurreto, e esse corpo ressurreto é o mesmo corpo dela que morre, que vai para o pó. Então, por que então Jesus apareceu com um corpo diferente? Os religiosos estariam mentindo? Ou será que Jesus, ele mentiu? Será que, no caso, o autor bíblico faltou inspiração nele para que ele colocasse isso no texto bíblico? Bom, vamos saber sobre essas questões. O texto que nós vamos utilizar aqui é o texto de Lucas 24, 13 ao 16, vai dizer o seguinte, olha. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaus, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aí em grego nós vamos ter a expressão lá, caído duo ex autu em autete rimera resan poreumenoi eis comen apecousan stadios ex conta apo Jerusalém re onoma Emaús, que é, e eis dois deles, em mesmo dia estavam caminhando para a aldeia distante, estádio 60 de Jerusalém, a qual o nome Emaús. Eu trago muitas das vezes as traduções literais para que as pessoas elas tenham plena compreensão aí, tá? De como que fica sem sentido o texto bíblico quando você traduz de forma literal. Aí o que acontece? O aparato do Novo Testamento Grace, né, que é do Nestle Aland, ele vai apontar o seguinte, ó, o Códice Bezai, ele vai trazer a narração Essande duo poremenoi ex autu em autete rimera, que é estavam eis dois caminhando de eles em o mesmo dia. Já nós temos uma gama vasta, grande maioria de manuscritos aqui, tá? Nós temos que Códice Alexandrino, tem vários manuscritos aí lecionários aí, o texto majoritário, latino, siríaco, vai trazer a narração caidu duo ex autu e samporel menoi em autete rimera, e eis dois de eles estavam caminhando em o mesmo dia. Aqui já é uma mudança, é apenas a questão de ordem das palavras na narrativa. O Códice Alexandrino, manuscrito 579, eles vão acrescentar a palavra horá, que é hora, no final, né? Horá, né? Que é essa palavrinha aí no final. Então, ou seja, no finalzinho que fala assim, ó, e esses dois de eles estavam caminhando em o mesmo dia, hora. Então já traz essa questão. O texto é apoiado pelos seguintes manuscritos, nós temos o Papiro 75, o Códice Sinaítico em parte, o Vaticano e alguns manuscritos do siríaco, tá? O texto do Códice Bezai vai trazer onomate tulamaos, que é nome, ou lamaos, né, que é um nome alternativo aí para Emaus, tá? Então traz essa variante o Códice Bezai.
Em Joséfo, Emaús, no caso, uma aldeia de 30 estados de Jerusalém, né, comumente dito, seguindo a autoridade de Lucas, 60 estados aparentemente representado pelo moderno Cutlé. Lucas 24:13. Havia uma cidade mesmo nome no país plano da Judéia, a 175 estados de Jerusalém, conhecida por suas fontes termais e pela matança dos sírios derrotados por Judas Macabeu. Depois fortificado por Baquides, o líder sírio, e a partir do terceiro século chamado Nicópolis. Um terceiro lugar com o mesmo nome estava situado perto de Tiberíades e era famoso por suas fontes medicinais. É um detalhe aí interessante sobre essa questão. Só ou menos disse que Emaús era o nome de Nicópolis, tá? Cujo nome prevalecia desde a época da fundação da cidade, ou seja, segundo a crônica de Alex, cerca de 223, tá? Sendo assim, não há dúvida de que a escritura Hecaton Hexeconta tem uma autoridade notável desde a antiguidade do cristianismo, mas Lucas não conta a história de forma a fazer acreditar que Cleófas e seu companheiro passaram por 7 horas vindo a Emaús e o mesmo número de horas retornando a Jerusalém. Então fica um detalhe que, se você for parar para analisar, parece que eles foram 7 horas e depois voltaram, ou seja, gastaram 14 horas nessa viagem aí, né? Pela mesma razão, você diz que esse Hecaton Hexeconta foi sabiamente mudado para Hexeconta, especialmente quando os outros Emaús, 60 estados distantes da cidade, segundo Joséfo. No entanto, é possível estabelecer que um corredor desajeitado, por mais antigo que seja, introduziu as incríveis palavras de Lucas em vez de que o próprio Lucas ter escrito que conflita com ele. Então, esse comentário aqui, tá, pessoal? É um comentário até do aparato do Tischendorf, tá? E esse comentário aqui, o que ele traz? Que o copista, no momento que ele estava colocando ali, né? Colocando essa questão ali dos estádios e tudo mais, escrevendo, ou seja, ele escreveu com tanta rapidez que acabou errando nessa questão do texto. Então, ou seja, aqui eu trago que justamente Jesus ali, de certa forma, essa expressão ali que fala que dois caminhavam, tem aí as suas contentações quanto à sua autenticidade, tá? Lucas 24:16 fala assim, ó: Oide oftalmo autum, ecratouton me epignonai autum, que é, no caso aqui, essa expressão, os más olhos deles estavam impedidos para não reconhecerem a ele. Essa expressão aqui, o vocábulo ecratouton, tem os significados de o quê? Tem os seguintes significados: de possuir poder, agarrar, prender, segurar um objeto, reter a mão e governar. O vocábulo epignonai tem os seguintes significados, que é perceber, notar, tornar conhecimento, descobrir, deletar. A palavra se refere a possuir informações mais ou menos definidas sobre, possivelmente com um grau de meticulosidade ou competência, sobre saber sobre, conhecer definidamente sobre, conhecimento sobre. Então, denota essa questão. Ekraton totou me epignonai, que é impedidos para não reconhecer, essa expressão demonstra que estava em poder dos discípulos de Jesus o reconhecerem, porém não fizeram. Então, o que acontece? Essa expressão aqui, ekraton totou me epignonai, que é impedidos para não reconhecerem, ela denota o seguinte, que os discípulos eles tinham a capacidade para reconhecer Jesus, só que, porém, eles não reconheceram. Então, ou seja, isso demonstra, de certa forma, que Jesus ele apareceu com um corpo diferente do corpo que ele tinha antes. E aí fica uma seguinte pergunta: a ressurreição, ou seja, a ressurreição do corpo, seria com o mesmo corpo ou seria com um corpo diferente? Se é com o mesmo corpo, então por que Jesus ele apareceu com um corpo diferente? Se ele apareceu com um corpo diferente, aqueles que relatam dentro da Bíblia que a ressurreição vai ser com o mesmo corpo que a pessoa tinha antes, ou seja, quando eu falo do mesmo corpo, pessoal, eu não estou falando a questão da pessoa não ser glorificada, né? Que Paulo trata dessa questão nas epístolas dele, né? Eu estou falando do corpo glorificado, só que porém com a mesma aparência. Ou seja, que é o que é legado pelos cristãos, pelos crentes, pela maioria dos religiosos. Então, ou seja, se Jesus ele apareceu com um corpo diferente, os autores das cartas, das epístolas do Novo Testamento, eles estariam porventura mentindo? Faltou inspiração ali no momento que eles escreveram as suas cartas? Mas se Jesus, no caso, apareceu com a mesma forma, ou seja, então por que esses relatos estão falando que ele tinha um corpo diferente? Por acaso os evangelistas estariam mentindo? Ou seja, aquelas pessoas que são consideradas inspiradas por Deus estariam escrevendo um registro que não é inspirado, que é mentiroso? Então fica aí essas perguntinhas para vocês, pessoal, para vocês aí
raciocinar em relação a essa questão. Outro texto também que traz uma narrativa semelhante é o texto de Marcos 16:12, que vai falar assim, ó: meta de tauta do sim ex altum peripatou sim efanerote em etera morfe poremenois eis agron, que é: depois de estas coisas a dois dentre eles que caminhavam foi manifestado em outra forma indo para o campo. O vocábulo etera, ele possui os significados de outro, diferente e não idêntico. O vocábulo morfê tem os significados de forma, aparência externa. Etera morfê, que é outra forma, o texto demonstra que Jesus assumiu outra forma diferente. Então, ou seja, o texto realmente fala que Jesus assumiu uma forma completamente diferente da que realmente parecia que ele tinha antes. Que tipo de forma Jesus ele assumiu? Qual é o tipo de forma que Jesus assumiu? Seu corpo ele era diferente? Seu corpo era diferente? Será que o corpo de Jesus era diferente? Porque o texto afirma que aparentemente parecia que o corpo dele era diferente, que ele era uma outra pessoa, estava com a fisionomia, o corpo totalmente diferente. Se era, onde está o registro desse corpo diferente? Onde está o registro que fala que o corpo dele é diferente? Se era mesmo Jesus, por que os discípulos não se esforçaram para o reconhecerem? Se eles tinham a capacidade de reconhecer Jesus, por causa justamente da expressão que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa expressão aqui, ekratototomé, epignonai, que é impedidos para não reconhecer, ou seja, eles tinham ali, no caso, a capacidade de reconhecer, mas não o reconheceram. Então, ou seja, por que eles não se esforçaram para reconhecer? Se a pessoa permanece com o mesmo corpo ressurreto, por que Jesus apareceu com um corpo diferente? Por quê? Se a pessoa ela é ressuscitada, ela recebe um corpo glorificado aí na ressurreição, por que ele apareceu com um corpo diferente, sendo que é alegado que o corpo é o mesmo na ressurreição, porém glorificado? E aí, como que fica agora? Então fica-se essas perguntinhas para serem respondidas, e eu sempre falo, é complicado tomar textos, principalmente textos da Bíblia, como verdade absoluta. Então fica esse vídeo para vocês, e hoje eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa aí dicas para próximos vídeos, coloca aí qual a sua opinião a respeito do tema, se você gostou, dá dicas para melhores dos temas, isso aí nos ajuda muito, e o seu conteúdo, ou seja, o seu comentário pode virar aqui um vídeo para o canal. Compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E pessoal, não se esqueça, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui constantemente, tá? E no mais, eu tenho a desejar a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.